aí galera, professor João Fonseca aqui de novo. Nesta aula vamos mergulhar em um dos debates mais importantes da história da física. Começaremos analisando a disputa clássica. A luz é uma partícula, como dizia Newton, ou uma onda, como dizia Hughes? Vamos ver como o experimento da fenda dupla de Thomas Young pareceu resolver isso, provando a natureza ondulatória através da interferência. Em seguida, veremos a grande unificação de James Clerk Maxwell, que definiu a luz como uma onda eletromagnética. E finalmente veremos como essa vitória da teoria ondulatória levou a uma crise, a busca pelo éter, e o famoso experimento de Michelson-Morley, que falhou em encontrá-lo, abrindo as portas para uma nova física. Agora vamos mergulhar em um dos maiores debates da história da física, ocorrido entre a era de Newton e a de Einstein. Qual é a verdadeira natureza da luz? Esse debate é absolutamente central para entendermos a física quântica. A disputa era: a luz é feita de pequenos corpúsculos, ou partículas, ou ela é uma vibração, uma onda? Antes de Newton, a teoria dominante era ondulatória, defendida por cientistas como Christian Huygens e René Descartes. Eles viam a luz como uma vibração. Mas como vimos na aula anterior, ondas precisam de um meio para se propagar. Ondas da água precisam da água, o som precisa do ar. E isso nos leva a uma nota importante. Se a luz era uma onda, ela precisava de um meio. Como a luz viaja no vácuo, os físicos tiveram que inventar um meio invisível e hipotético que preencheria todo o universo. Eles o chamaram de éter luminífero. Para considerar por que a teoria das ondas era tão atraente, teremos que reconhecer como a luz se comporta. Ela se espalha de uma fonte como as ondulações quando você joga uma pedra em um lago. Mais importante, o que acontece quando essas ondas encontram um obstáculo, como um tronco de árvore na água? As ondas não batem e param, elas contornam o tronco e continuam do outro lado. A luz faz algo similar. Se você acende uma luz em um corredor, ela não ilumina apenas um quadrado perfeito na sala ao lado, Ela se espalha iluminando objetos que não estão na sua linha de visão direta. Esse fenômeno, onde a onda encontra um obstáculo ou uma fenda se curva ao seu redor, é chamado de difração. A difração é uma das marcas registradas de uma onda e podemos ver claramente aqui na nossa figurinha do slide. O que essa figura nos mostra, então? Vemos ondas planas de luz na parte de cima atingindo uma barreira de metal. Há uma pequena fenda nela. Se a luz fosse uma partícula, ela passaria em linha reta, criando um único ponto de luz do outro lado. Mas isso não acontece, O que está acontecendo aqui? A fenda atua como uma nova fonte de luz. As ondas se espalham ou difratam, irradiando um padrão circular do outro lado. Esse comportamento é perfeitamente explicado pela teoria ondulatória. No centro desse debate, tínhamos duas grandes teorias. De um lado, Sir Isaac Newton, em seu livro Optics, ele propôs que a luz era feita de pequenas partículas ou corpúsculos que viajavam em linha reta. Esse modelo era excelente para explicar por que a luz reflete em espelhos ou se desvia, a refração ao entrar na água, por exemplo. A teoria de Newton foi dominante por quase um século. Bom, do outro lado tínhamos a teoria de Huygens, que propunha um modelo de frente de onda. Nele, cada ponto de uma onda de luz atua como uma nova fonte, emitindo ondas esféricas em todas as direções. Como vimos no slide anterior, esse modelo era ótimo para explicar a difração. No entanto, o problema era que, embora explicasse a difração, o modelo de Huygens não era tão bom quanto o modelo de Newton para explicar a simples reflexão e refração. E assim o debate continuou.
Então, como resolver esse impasse? Alguém pode se perguntar. Em 1802, o cientista Thomas Young realizou o que hoje é conhecido como o experimento da fenda dupla. A ideia foi genial. Nós já vimos que com uma fenda a luz sofre a difração nos slides anteriores. E Young se perguntou, e o que acontece se usarmos duas fendas ao invés de uma? Esse experimento coloca as duas teorias frente a frente. Se a luz for uma partícula, como Newton dizia, ela passaria pelas fendas como balas de canhão e veríamos duas faixas de luz na tela de detecção. Mas se a luz for uma onda, como Huygens propôs, as duas fendas atuariam como novas fontes de onda. E o que acontece quando duas ondas se encontram? Como vimos na última aula, elas sofrem a interferência, né? O resultado seria um padrão complexo de faixas claras com a interferência construtiva e faixas escuras com a interferência destrutiva. E o que foi que Thomas Young observou? Exatamente o que a teoria ondatória previu, um padrão claro de faixas de luz e escuridão alternadas. Podemos ver isso perfeitamente ilustrado na figura aqui do nosso slide. A luz passa pelas duas fendas, criando novas frentes de onda diferente daqui, né? Onde as cristas se encontram, temos uma faixa brilhante. As cristas da onda, né? Onde uma crista encontra um vale, ela se cancela e temos uma faixa escura, que é o resultado aqui na nossa parede. Onde está brilhante é porque é uma interferência construtiva. Onde está preto é porque é uma interferência destrutiva. E esse resultado do experimento do Young foi um golpe mortal na teoria corpuscular de Newton. A demonstração era clara e inequívoca. A luz se comportava como uma onda. O experimento de Young foi tão convincente que forçou a comunidade científica, após quase 100 anos, a abandonar a teoria de partículas de Newton. Ficou estabelecido que o comportamento da luz deveria ser tratado como o de uma onda. A verdade é que, como o nosso livro-texto aponta, nenhum dos modelos era 100% perfeito para explicar todas as complexidades da luz. O modelo de Newton era útil para cálculos de lentes, por exemplo, mas o modelo de onda era o único que explicava a difração e a interferência. Isso solidificou a luz como uma onda para os físicos do século XIX, mas também trouxe de volta o velho problema. Se a luz é uma onda, o que diabos está ondulando? O misterioso éter teve que ser aceito, mesmo sem nenhuma evidência. Continuando nossa jornada, chegamos a uma das maiores descobertas do século XIX. Pesquisadores como Michael Faraday começaram a perceber que a eletricidade e o magnetismo não eram coisas separadas. Eles estavam profundamente conectados. Eles descobriram que são, na verdade, duas faces da mesma moeda, uma força fundamental unificada, né? A força eletromagnética. Mais importante ainda, eles descobriram que essa força era carregada por uma onda eletromagnética. E o que era essa onda? É a própria luz. O debate de séculos estava sendo resolvido. A luz era uma onda eletromagnética. E a descoberta, né, não parou por aí. Os físicos perceberam que a luz visível, ou seja, que podemos ver, era apenas uma porção minúscula de um espectro muito maior. No mesmo ano do experimento do Young, Herschel descobriu o infravermelho. Logo depois, Ritter descobriu o ultravioleta. Isso abriu as portas para o espectro eletromagnético completo. Ele vai desde as ondas de rádio, né, de baixa energia, passam pelas micro-ondas, o infravermelho, a pequena faixa de luz visível e sobe para o ultravioleta, né, depois os raios-x e os raios gamas de altíssima energia. O que chamamos de luz é apenas a parte que nossos olhos evoluíram para ver. Todo o resto do espectro eletromagnético para esse lado e para esse, nossos olhos não enxergam. Então, para descrever essa nova força eletromagnética, os físicos precisaram de uma nova ferramenta conceitual. Além da visão de Newton de pontos de massa, né? Eles adotaram a ideia de
campos físicos. Vamos usar a gravidade, então, como exemplo. Em vez de dizer que a Terra puxa a Lua, a teoria dos campos diz que a Terra gera um campo gravitacional que permeia todo o espaço ao seu redor. A Lua, então, simplesmente responde ao campo que existe onde ela está. É um campo vetorial, o que significa que em cada ponto do espaço há uma força com magnitude e direção. Essa ideia foi a chave para o eletromagnetismo. As cargas e ímãs criam campo eletromagnético e a luz é uma ondulação desse campo. Os trabalhos de unificação atingiram seu auge em 1865 com James Clerk Maxwell. Ele pegou o trabalho de Faraday e outros, e o traduziu em um conjunto rigoroso de 4 equações matemáticas. Elas são o F, igual a MA do eletromagnetismo que a gente viu lá na lei, a segunda lei de Newton. Mas a descoberta mais incrível veio quando Maxwell usou suas próprias equações para calcular a velocidade de uma onda eletromagnética. Um número que ele encontrou baseado puramente em medições de eletricidade e magnetismo era exatamente a velocidade da luz, que já havia sido medido. Foi o eureka definitivo. A luz era, sem sombra de dúvida, uma onda viajando pelo campo eletromagnético. Então, como é essa onda de luz? Vamos olhar a figura aqui do nosso slide. Elas nos mostram a anatomia de uma onda eletromagnética. Como podemos ver, ela é uma onda transversal, mas ela é composta por duas partes. O campo elétrico oscilante e o campo magnético, que também é oscilante. Como a figura mostra, eles oscilam em fase, ou seja, atingem seus picos e vales ao mesmo tempo. E o mais importante, os dois campos são perpendiculares um ao outro. E ambos estão perpendiculares à direção em que estão viajando. Então está aqui o campo propagando nessa direção aqui da seta. O campo magnético, por exemplo, está propagando de cima para baixo. E o elétrico está entrando e saindo da tela. Repare que todos formam 90 graus um com os outros, são perpendiculares entre si. É uma bela estrutura tridimensional se autopropagando pelo espaço. Então, para os mais técnicos, eu peço para que a galera que não entrou nesse nível ainda da física, nível superior, não se apegue muito a essas equações agora. A tabela, elas mostram as 4 famosas equações de Maxwell na forma diferencial. Aqui, aparentemente, algo que provavelmente muita gente que está iniciando o curso não viu ainda, esses operadores. Peço para que não se assustem, só um modo de exibição aqui para vocês, a caráter de vocês terem visto em algum momento aí as equações de Maxwell. Então, não preciso decorar isso, mas vamos entender o que elas dizem. A primeira lei é a lei de Gauss. Diz o quê? Que as cargas elétricas criam campos elétricos. A segunda lei de Gauss para o magnetismo é a mesma coisa da primeira, só que igual a zero. Nos diz que não existe cargas magnéticas, ou seja, monopolos. As duas últimas são o coração da onda. A lei de Faraday diz que o campo magnético variável cria um campo elétrico. E a lei de Ampère-Maxwell diz que um campo elétrico variável ou uma corrente cria um campo magnético. E por isso que a onda se propaga. O vetor elétrico variável cria o magnético, por sua vez cria o elétrico e assim por diante, viajando na velocidade da luz. No final do século XIX, a física tinha um consenso. Maxwell estava certo e a luz era uma onda eletromagnética. Mas isso criou um problema filosófico gigantesco. Como vimos na última aula, ondas precisam de um meio para se propagar. Para isso, os físicos postularam a existência do éter luminífero, o que eu já vinha comentando no começo da aula. Uma substância invisível e fundamental que preenchia todo o universo, incluindo um vácuo, e servia como um meio pelo qual a luz viajava.
A lógica, então, foi: se o éter é estacionário e a Terra estava se movendo ao redor do Sol, então a Terra deve estar se movendo através desse éter. Isso criaria um vento de éter, assim como um carro em movimento sente o vento. E se há um vento, a luz viajando a favor desse vento deveria ser mais rápida do que a luz viajando contra ele, né? É algo intuitivo. Então, para testar essa ideia, em 1887, os físicos Albert Michelson e Edward Morley criaram um dos dispositivos mais engenhosos da história, o interferômetro. Vamos olhar a física para entender o mecanismo. Primeiro, o feixe de luz disparado. Ele atinge um espelho especial semi-transparente que divide o feixe em dois. Um feixe passa direto e outro é refletido 90 graus. Esses dois feixes viajam por caminhos perpendiculares que chamamos de braços do interferômetro, né? Que é isso aqui, ou isso aqui, ou isso aqui, por exemplo. Eles batem em espelhos normais no final de cada braço, retornam, se combinam no espelho central e viajam juntos até a outra tela de detecção, que é aqui. Então, em parte, voltam, fazem interferência aqui nesse espelho e viajam de volta para essa tela, que é a nossa tela de detecção. Então, a genialidade do experimento está na lógica de interferência que vimos na última aula. Os braços do espelho foram construídos para terem distâncias exatamente idênticas. Havia duas previsões. O cenário A: se não houver vento de éter, a luz viaja exatamente a mesma velocidade nos dois braços, percorre a mesma distância e, quando se recombinar, chegará perfeitamente em fase. O resultado seria interferência construtiva, né? Um ponto de luz brilhante na tela. E o cenário B, o que é que seria? Se houver o vento de éter, se o aparelho for girado, um dos braços estará alinhado com o vento e o outro estará, obviamente, perpendicular a ele. O feixe que viaja contra e a favor do vento levaria um tempo diferente do que o feixe que viaja através dele. As velocidades seriam diferentes. Então, quando os feixes se recombinassem, eles chegariam fora de fase, criando um padrão de interferência, ou seja, faixas claras e escuras. Então, Michelson e Morley, diante da teoria, realizaram o experimento. E o resultado que obtiveram? Nada, nenhuma faixa de interferência. Eles giraram o aparelho em todas as direções, em diferentes épocas do ano, e o mesmo resultado sempre aconteceu. Nada, é nulo. A velocidade da luz era idêntica em todos os caminhos. Este é talvez o resultado nulo mais importante da história da ciência. Foi um desastre para a teoria do éter. Na época, a evidência da onda era tão forte que a maioria dos físicos, incluindo os próprios Michelson e Morley, apenas supôs que o experimento tinha algum erro. Foi até 1905 que o jovem físico, chamado, todo mundo conhece, o Albert Einstein, levou o resultado a sério. Ele propôs uma ideia radical. O experimento estava certo, não há o éter. A velocidade da luz no vácuo é uma constante absoluta para todos os observadores. E essa ideia se tornou a base da sua nova teoria, a teoria da relatividade especial. Mas isso é um assunto para outro curso. Então chegamos ao fim dessa aula crucial. Vamos resumir o que a gente descobriu. Vimos o debate histórico sobre a natureza da luz e como a teoria corpuscular de Newton foi superada pela teoria ondatória do Huygens. Analisamos como o experimento da fenda dupla de Young e, mais tarde, a unificação do eletromagnetismo por Maxwell solidificaram a ideia de que a luz era uma onda. Entendemos também que a luz que vemos é apenas uma pequena parte do vasto espectro eletromagnético. E finalmente descobrimos como a tentativa de encontrar o éter no meio dessa onda, com o experimento de Michelson-Morley, resultou em uma falha espetacular. Esse resultado nulo criou uma profunda crise na física, fechando o capítulo da física clássica e deixando o palco pronto para a revolução quântica. Então, obrigado por assistirem mais essa aula e até a próxima.